justamente sobre isso. O que aconteceria se Deus desse sim para as nossas orações? Aonde nós estaríamos se todas as nossas orações tivessem um sim da parte de Deus? Será que você estaria aqui hoje? Nessa manhã eu quero convidar você a abrir o Salmo de número 17. E nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema da oração. Como saber que a minha oração é uma oração digna de ser ouvida por Deus? O Salmo 17. Davi vai fazer uma oração. Ele estava num momento de tribulação, de tormenta. E ele vai fazer essa bela oração. Olha o que diz o texto. Ouve, Senhor, a minha justa queixa. Atenta para o meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Venha de ti a sentença em meu favor. Vejam os teus olhos onde está a justiça. Provas o meu coração e de noite me examinas. Tu me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios eu evitei os caminhos do violento. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por esse salmo, ó Deus, escrito por Davi, que até hoje, ó Deus, é fiel e pode, ó Deus, nos edificar. Que tu possa abençoar, ó Deus, essa breve reflexão e que sejamos, ó Deus, encorajados essa manhã, exortados, advertidos. Ó Deus, que teu Espírito Santo trabalhe em nosso favor, ó Deus, para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Esse é um salmo de Davi. E existem alguns salmos nas Escrituras que a gente não tem com exatidão o contexto. Por exemplo, aqui quando a gente lê lá o título do salmo, só diz oração davídica, né? Aqui não deixa detalhado para a gente em qual situação Davi fez essa oração. Alguns estudiosos vão dizer que Davi fez essa oração quando um homem chamado Nabal agiu com maldade para com ele. Outros já vão dizer que não tem como dizer qual situação específica é essa. Outros vão falar, não, isso aqui é quando ele estava fugindo de Saul. São diversas posições. Mas o fato é que a gente consegue encontrar no Salmo algumas pistas, né? Por exemplo, a gente olha para o versículo de número 3, a gente percebe que Davi, ele se coloca na posição de alguém que é íntegro e está tendo a sua integridade atacada. Ele diz, olha, provas o meu coração, de noite me examinas e nada encontras. Ou seja, ele está falando, ele é íntegro, eu sou íntegro, né? O versículo de número 8 e 9 diz, protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos ímpios que me atacam com violência, dos inimigos mortais que me cercam. Ou seja, Davi está passando por uma opressão, ele está sendo perseguido por ímpios, por inimigos mortais. O versículo de número 12 vai dizer que esses inimigos mortais são como um leão ávido pela presa, como um leão forte agachado na emboscada. Ou seja, dá para perceber pelo Salmo, pelas pistas que Davi vai dando ao escrever, que ele não está passando por um momento de alegria. Davi não está feliz quando escreve esse Salmo. Ele está em aflição, ele está passando por uma tribulação. Então, com isso em mente, a gente pode olhar para o Salmo e entender por que ele escreveu o que ele escreveu. Olha o versículo 1, ele começa dizendo, ouve, Senhor, a minha justa queixa, atenta para o meu clamor. No versículo 1, a gente já percebe que aqui há uma verdade e um pedido. Que verdade é essa? A verdade é que, de fato, Deus ouve quando nós oramos. Deus ouve as nossas orações. Davi, ele tem em mente aqui as porções das Escrituras que ele lembra de Deus ouvindo e respondendo às orações. Davi, quando escreve esse salmo, ele não deixa a sua visão, o seu conhecimento daquilo que Deus fez no passado, apenas no passado. Não, ele traz isso para o presente. Então ele está lembrando que Deus é um Deus que ouve oração. Então é uma grande verdade.
Quando nós lemos Davi falando, ouve, Senhor, de fato, isso é verdade e poderia ser uma afirmação. Aqui é um pedido, mas poderia ser uma afirmação. Deus ouve as orações. O problema é quando parece que Ele não ouve. O problema é quando a gente ora por uma determinada situação e o que acontece, na verdade, é o contrário. Já experimentou isso na sua vida? Você está orando, está buscando a Deus por uma determinada causa e parece que as coisas só acontecem o exato oposto. Isso acontece na vida do crente. Existem esses momentos e também tem os momentos quando as orações parecem não passar do teto. A gente fala, mas parece que não tem ninguém ouvindo. A gente não tem aquele senso de que Deus está me ouvindo. Parece que está tudo em silêncio. As nossas palavras não passam do telhado. Existem esses momentos. Davi está dizendo, Deus ouve a minha oração. Davi sabe que existe um Deus no céu que ouve as orações. Mas por quê? Por que existem momentos que as orações não são ouvidas? Se há um Deus no céu que ouve as orações, por que algumas orações Ele não ouve? Quando a gente olha para toda a Escritura, a gente encontra alguns textos que vão nos mostrar alguns motivos. Eu quero olhar com vocês para alguns desses textos. Abre em 1 João capítulo 5. Por que Deus não responde ou porque Deus não ouve algumas orações? 1 João capítulo 5. Está lá no finalzinho da sua Bíblia. João 5, versículo 14. Olha o que o texto diz para a gente. Esta é a confiança que temos ao nos aproximar de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Ou seja, aqui João está dizendo, olha, Deus nos ouve quando oramos de acordo com a vontade dele. E se ele nos ouve, é certo que ele vai nos dar o que temos pedido dele. Ou seja, uma oração que é ouvida por Deus é uma oração de acordo com a vontade dele. Um outro ponto é, vocês lembram quando Jesus disse que nós não devemos orar fazendo vãs repetições? O que seriam essas vãs repetições? É quando eu estou pedindo a Deus coisas que ele já disse em sua palavra que são pecaminosas. Não é vã repetição, não é ficar orando o Pai Nosso 10 vezes. Não é isso que o texto está dizendo. O que o texto lá diz é que nós não devemos pedir a Deus as coisas que ele já declarou que são pecaminosas. Por exemplo, eu não posso orar pedindo a Deus para ele me dar 3 esposas. Seria algo trágico. Deus não me ouviria nessa oração. É algo completamente contrário à palavra dele. Um outro exemplo de orações que não são respondidas são as orações que são apenas visando aos nossos próprios desejos malignos. Por exemplo, Tiago diz assim, Tiago capítulo 4, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Pedem apenas para os seus próprios deleites. Ou seja, é necessário não apenas orar, mas saber sobre o que orar. Então, Davi está orando e ele está dizendo, Senhor, ouve a minha oração. E ele complementa, ele diz, ouve a minha justa queixa. Davi enfatiza para Deus que aquilo que ele está pedindo não é pecaminoso. Aquilo que ele está pedindo não é algo apenas para gastar com seu próprio deleite, não é algo perverso. Davi faz questão de dizer, Senhor, a minha queixa diante de ti é justa. Ouve a minha queixa justa, ó Deus. Será, meus irmãos, que nossas orações, que nossas petições a Deus são petições justas? Aquilo que você tem orado, será que você tem orado sabendo que aquilo é da vontade de Deus? Aquilo condiz com aquilo que a Escritura revela para a gente na palavra? Ou será que você tem orado por coisas que você não tem tanta certeza assim se está de acordo com a Bíblia? Lembra de quando Jesus contou uma história de uma mulher? Ela era uma viúva, está lá em Lucas capítulo 18. Era uma viúva e ela importunava um juiz. Todo dia ela ia atrás daquele juiz dizendo, olha, julga a minha causa,
todo santo dia. O juiz estava em casa e ela estava lá perturbando o homem. Até que chegou um momento que o juiz falou: olha, eu não sou um homem bondoso, eu sou um juiz iníquo, ele era um juiz iníquo, mas essa mulher está me perturbando muito. Eu vou fazer justiça a ela, eu vou julgar a causa dela. Então ele vai e julga a causa dela. Agora, imagine, aquela mulher perturbou tanto o juiz para que ele julgasse a causa dela. Imagine se quando o juiz julgasse a causa dela, ele desse derrota para ela e não vitória. Se a causa que ela tivesse pedindo tanto para ser julgada fosse uma causa não vitoriosa, mas ela tivesse errada na história. Será que temos feito isso com Deus? Importunando Deus para que Ele julgue nossas causas. Só que nossas causas não são legítimas. Só que nossas orações não são justas. Só que o que temos pedido a Deus está claramente revelado na palavra, que é algo contrário a Ele. Por isso Davi está dizendo: Senhor, a minha oração é justa, o meu pedido é justo. Nessa manhã eu quero que você reflita se os seus pedidos a Deus, as suas orações, são orações justas. As suas queixas a Deus, aquilo que você fala: Senhor, essa situação está difícil, são queixas justas. Reflita sobre isso. Davi está dizendo: Senhor, a minha queixa é justa, atenta ao meu clamor. Ele continua: dá ouvidos à minha oração, que não vem de lábios falsos. Davi está falando: Senhor, a oração que eu estou fazendo a Ti não é uma oração de algo aumentado, não é algo inventado e nem é algo mentiroso. Eu estou sendo honesto contigo, eu estou trazendo a Ti as coisas como de fato elas são. É possível, meus irmãos, levar a Deus situações, queixas e pedidos, ou aumentados, ou inventados, ou até mesmo falsificados. Davi está dizendo: os meus lábios, Senhor, só falam verdade. E quando eu estava lendo essa parte do versículo 1, eu lembrei de uma história que está lá em 1 Reis capítulo 3. Abre lá comigo, 1 Reis capítulo 3. Olha que história interessante. Talvez alguns de vocês nunca tenham lido essa história. 1 Reis capítulo 3. É o veredito que o rei Salomão vai dar a duas mulheres. Se você nunca leu essa história e não sabe o desfecho, tenta se colocar no lugar de Salomão ao ouvir o relato. O que você faria? 1 Reis capítulo 3, verso 16. Olha o texto, como é que ele começa. Certo dia, duas prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, essa mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz a um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, essa mulher também deu à luz a um filho. Estávamos sozinhas, não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então, ela se levantou no meio da noite, pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado, e pôs o filho dela, morto, ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o filho que eu dera à luz. Que situação! Se coloca no lugar de Salomão. Você está ouvindo aquele relato. Talvez a primeira pergunta que você fizesse é: peraí, se estava de noite, estava escuro, você estava dormindo, como você sabe que ela se levantou de noite para pegar o filho morto dela e colocar na sua cama e pegar seu filho vivo e botar na cama dela? Seria uma pergunta que talvez nós faríamos. Como você garante que você viu isso? Por que você não impediu ela no momento que você viu? Podia ser uma pergunta. É uma situação difícil. Como resolver? Salomão, com a sabedoria que Deus dá a ele, no versículo 22, vai resolver a situação. Porque as mulheres começam a discutir na frente dele. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho, o morto é o seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é o seu, o vivo é o meu. E assim elas discutiam diante do rei. O verso 23 diz: o rei disse: uma mulher afirma,
meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto a outra diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou, por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse, não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito. Ele disse, não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Um sábio veredito. Salomão resolveu a causa com uma sabedoria vinda dos altos céus. Mas perceba, uma mulher se colocou diante do rei com uma história falsa, com uma história de lábios mentirosos. É possível que nos coloquemos diante do Rei do Universo com meias verdades, com orações que são apenas meias verdades, não quando falamos a totalidade do que aconteceu, ou quando tentamos mentir a nós mesmos e diante de Deus tentamos colocar a versão que nós temos para nós mesmos como verdade, sendo que não é a verdade. Davi está dizendo, Senhor, os meus lábios não são mentirosos, eu não tenho lábios mentirosos, o que eu estou pedindo ao Senhor é verdade. Versículo 2, vinha de ti a sentença em meu favor, vejam os teus olhos onde está a justiça. Davi está falando, Senhor, com os meus olhos eu estou enxergando que a minha situação é verdadeira, é justa, é honesto o que eu estou pedindo. Mas além disso, por favor, Senhor, que os teus olhos vejam a minha causa e vejam se não há justiça no que eu estou pedindo. Davi não se contenta apenas com a forma como ele vê a situação. Davi chama a Deus para que Deus também veja a situação e mostre se há algo mentiroso ou se de fato há justiça naquilo que ele está pedindo. Os inimigos de Davi o estavam perseguindo, ele está falando, Senhor, olha para a minha causa. Davi está chamando Deus para olhar a sua causa. Os olhos de Deus não são como os olhos humanos. Diante dos homens eu posso contar uma história e fazer com que os outros acreditem na minha história. Diante dos homens eu posso aumentar um pouco as coisas para me favorecer, eu posso diminuir um pouco a gravidade do que aconteceu para me favorecer, eu posso contar uma mentira, eu posso fazer um monte de coisas para que os outros acreditem em mim. Mas diante de Deus não há essa possibilidade. Por isso Davi diz, Senhor, vem, olha com seus olhos. Você teria condições de chamar Deus a olhar com os olhos dele para as suas orações, para examinar aquilo que você tem colocado diante dele? Davi está falando, olha Senhor, com seus olhos, e Davi vai além, olha só, versículo 3, provas o meu coração e de noite me examinas, tu me sondas e nada encontras. Olha a ousadia de Davi, ele tem plena convicção de que o que ele está pedindo a Deus é justo. Senhor, prova o meu coração, de noite tu me examina, tu me sonda e nada, tu não encontra nada. Davi está dizendo aqui que ele não é pecador? Óbvio que não. Davi está falando, Senhor, com relação a isso que eu estou pedindo, tu sabe que a minha consciência está tranquila. O que eu estou pedindo a ti, ó Deus, tu sabe que eu não tenho culpa, eu sou completamente inocente. Davi está falando, olha Senhor, me sondas e nada encontras. Decidi que a minha boca não pecará como fazem os homens. Pela palavra dos teus lábios, eu evitei o caminho do violento. Verso 5. Meus passos seguem firmes nas tuas veredas. Os meus pés não escorregaram. Olha só, Davi está dizendo 3 coisas nesses versículos. Ele está dizendo que o coração dele pode ser analisado por Deus e Deus não vai encontrar nada. Ele está dizendo que os lábios dele podem ser examinados por Deus e Deus não vai encontrar nada. E a conduta dele, no versículo 4, também pode ser examinada. Perceba como Davi faz questão de estar limpo e transparente diante de Deus. Ele está fazendo isso em oração.
E é na oração, meus irmãos, que nós devemos colocar tudo o que temos diante de Deus. É na oração que o nosso coração deve ser aberto. Talvez, meus irmãos, nessa manhã, você não esteja como o Davi, como alguém que pode dizer: Senhor, examina o meu coração, porque se ele examinar o seu coração, o que ele vai encontrar é podridão, é perversidade, é pecados. Talvez nessa manhã você não possa, como Davi, dizer: Senhor, olha para os meus lábios, veja, examina o que sai da minha boca, porque o que tem saído talvez seja fofoca, sejam conversas que não deveriam acontecer, palavras torpes, palavras de murmuração. Talvez você não possa, como Davi, clamar para que ele olhe para os seus lábios. E ainda, talvez, como Davi, você não possa pedir: Senhor, olha para a minha conduta como ela é íntegra. Porque talvez ela não seja tão íntegra assim. O que fazer? Se você olha para a oração de Davi, então você olha para a sua vida, e quando você compara as duas coisas, você percebe: meu Deus, eu jamais serei ouvido. Eu jamais serei ouvido, porque olha como Davi está orando, olha os argumentos que ele usa com Deus, olha como ele é íntegro, como ele é justo, como ele é honesto, olha só como ele fala com Deus. Se tem alguém que merece ser ouvido, é Davi, porque ele é justo, a queixa dele é justa, o coração dele é íntegro, ele é honesto, ele merece ser ouvido, eu não. Essa talvez seja a mentalidade que possa vir na nossa mente assim que nós olhamos o Salmo, né? Porém, meus irmãos, há um Salmo que diz que nenhuma coisa boa Deus nega aos justos. Talvez você pense: mas eu não sou justo, então Deus pode me negar coisas boas. Cuidado, meus irmãos. Lembre-se que a tua justiça não depende de você. A sua justiça depende daquele que te salvou, daquele que morreu no seu lugar, daquele que viveu no seu lugar. Jesus Cristo é a nossa justiça, de modo que, ainda que não estejamos como Davi, ainda que não sejamos justos como Davi, ainda que a nossa oração não possa ser uma oração tão bela quanto a de Davi, ainda que nossos lábios, nossa mente, nosso coração e nossa conduta não esteja tão correta como a de Davi, por meio de Cristo Jesus, Deus pode nos ouvir. Isso é um incentivo à oração. Isso é um incentivo para que você não desanime de levar a Deus as tuas causas. Continue buscando, continue clamando a Deus, mas por favor, sonde o teu coração, sonde as suas orações, reflita nessa manhã sobre o que você tem pedido, o que você tem buscado, e pergunte: Senhor, isso que eu estou pedindo a Ti é justo? O que eu tenho orado a Ti é honesto? Eu estou sendo sincero naquilo que eu estou falando? Ou tem alguma coisa que eu estou escondendo de Ti? Porque a nossa mente, meus irmãos, o nosso coração pecaminoso é capaz de esquecer que de Deus não podemos esconder absolutamente nada, mas de alguma forma somos cegados pelo pecado, que achamos que podemos falar com Deus e deixar lá no cantinho do coração uma parte que a gente não quer abrir para Deus. Então, a gente está disposto a confessar um tipo de pecado, estamos dispostos a confessar um tipo de incredulidade, mas tem aquela fagulhazinha que está lá, que no fundo a gente não quer admitir, mas Deus sabe. Por isso, nessa manhã, a reflexão de hoje é: sonde o seu coração, veja se as orações que você tem feito diante de Deus são orações justas. Olhe para a palavra de Deus, leia as Escrituras, compare a sua vida e as suas petições com as petições dos homens de Deus. Então pense: será que o que estou pedindo é bom e agradável aos olhos de Deus? Peça ao próprio Deus para que trabalhe em seu coração por meio do Espírito Santo, para que Ele possa abrir os seus olhos para que você veja: olha, isso que você está pedindo aqui não é tão bom assim. Isso que você está pedindo aqui vai causar inúmeros problemas para você. Cuidado, cuidado, meus irmãos. Davi está fazendo uma oração, é uma oração belíssima, e ele se coloca diante de Deus dizendo: Senhor,
o que eu estou pedindo a Ti é justo. Que as nossas orações possam ser assim também. Que você possa chegar, depois de examinar o seu coração e falar com Deus: Senhor, o que eu estou pedindo a Ti, ó Pai, é justo. O que eu estou pedindo a Ti, ó Deus, é honesto, é íntegro. Então, use isso como um combustível para que você continue a orar, para que você continue a clamar pelo favor de Deus. Não deixe de orar. É na oração que Davi está clamando a Deus. E é na oração que você pode ser corrigido das orações erradas. Porque ao orar e pedir: Senhor, som do meu coração, me examina, vê, ó Deus, o que eu tenho clamado a Ti. Enquanto ora, é na oração que você pode ter seus olhos abertos e ser corrigido pelo próprio Deus. Já reparou? Não sei se já aconteceu com vocês. Em alguns momentos, quando vocês estão orando, e de repente vocês começam a pensar e param de pedir pelo que estavam pedindo. Às vezes isso pode ser uma influência satânica. Pode ser a sua própria incredulidade do coração dizendo: Deus não vai te dar, Deus não vai fazer. Mas às vezes pode ser a ação do próprio Espírito Santo corrigindo as suas orações e te mostrando algo em oração que você não via antes de orar. Entregue as suas orações a Deus. Confie na ação e no poder do Espírito Santo. Sonde e examine o seu coração para ver se o que você tem pedido a Deus é de fato algo que deve ser pedido. E lembre-se de 1 João capítulo 5. Sabemos que Deus nos ouve quando pedimos aquilo que está de acordo com a sua vontade. E sabemos que se Deus nos ouve, é certo que temos o que dele pedimos. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, que essa simples reflexão, ó Pai, possa moldar a nossa vida cristã. Senhor, que as nossas orações possam ser de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Corrige, ó Deus, o nosso coração pecaminoso, ó Deus. Corrige-nos, ó Pai, sempre que orarmos por coisas que não estão de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo traga às nossas mentes, ó Deus, textos bíblicos que nos mostrem, ó Pai, se estamos no caminho certo ou não, ó Deus. Não nos deixe, ó Deus, clamar a Ti por coisas, ó Deus, que são simplesmente para satisfazer os nossos desejos malignos, ó Pai. Não nos deixe, Senhor, sermos homens que oram, mas oram coisas que não são da Tua vontade, Pai. A gente precisa do poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós precisamos da força, Senhor, da graça que há em Ti, a fim de que possamos orar corretamente, ó Deus. Senhor, se há algum irmão aqui que não tem nem conseguido orar, ó Pai, não chegou nem ao ponto de fazer petições a Ti, ó Deus, restaura a vida de oração, ó Deus. Restaura, ó Deus, a alma dessa pessoa que não tem clamado a Ti, ó Deus. Restaura, Deus, o coração dessa pessoa, ó Deus, que não tem tido forças para buscar ao Senhor em oração. O Senhor conhece, ó Deus, os corações que precisam dessa restauração. O Senhor conhece os corações, ó Deus, que precisam voltar a orar. O Senhor sabe de cada um, ó Deus. Então, por favor, que o poder do Teu Espírito Santo possa ajudar, ó Deus. Senhor, nós confiamos em Ti. E nós já chegamos a Ti clamando, ó Deus, que Tu nos ouça. Não por nossa própria justiça, mas pela justiça daquele que viveu, morreu e ressuscitou em nosso favor, Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E é no nome dEle, ó Pai, que fazemos essa oração, confiando, ó Deus, que Tu há de nos ouvir, porque é da Tua vontade que oremos e busquemos a Tua face de modo agradável a Ti, ó Senhor. Então, cumpra a Tua palavra em 1 João capítulo 5, ó Senhor, pois estamos orando de acordo com a Tua palavra. Então, ouça-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.